Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão a respeito de algo que eu tenho pensado muito nos últimos dias, que é sobre os sentimentos, a dor, o que sente a mãe de uma tentante. E eu queria dividir com vocês essas reflexões que eu tenho feito. E queria saber também a opinião de vocês a respeito disso. Eu não sei a respeito da história de vocês, mas na minha história, a minha mãe era aquela mãe que sempre perguntava muito para quando é que a gente ia trazer os netinhos dela. Ela sempre cobrou isso. Ela sempre cobrava o casamento, porque ela sabia que a gente só queria ter filhos depois do casamento. Ela ficava perguntando pelo casamento, porque queria ter os netos dela logo. E aí, diante, né, de toda a trajetória, de quando eu precisei dividir com ela, que a minha ginecologista tinha feito o encaminhamento para a gente ir para especialista em reprodução. A minha mãe me deu todo o apoio, né? E daí eu fui para a consulta, né, primeira consulta com o meu marido, e eu lembro que quando eu tive que ir para um retorno, o horário não dava para o meu marido, porque a médica fez um parto no dia que estava marcado. E aí, no dia seguinte, que foi quando dava para encaixar, ele não podia ir por conta do trabalho, e a minha mãe foi comigo. E eu lembro que no final da consulta, ela falou para a doutora, faça o que for possível para trazer os meus netos, porque eu não vejo a hora, ela já tá me enrolando faz tempo. Ela brincou assim. E assim foi, né? Minha mãe sempre foi uma parceira na vida, e não seria diferente nessa jornada, né? O sonho de ser mãe sempre foi algo muito vivo dentro de mim. É algo que eu falo desde criança. E depois que eu comecei a namorar com meu esposo, eu encontrei alguém com uma vontade tão grande quanto a minha, sabe? Eu lembro assim que nos primeiros meses de namoro a gente já tava com nomes de filho escolhidos e tudo mais. Então assim, quando eu me deparei com o diagnóstico, né, da infertilidade, a minha mãe, apesar de ter tentado, depois ela vai ver esse vídeo aqui, mas enfim, vou fazer de conta que ela não tá vendo, não vai ver esse vídeo. Apesar dela de ter tentado ocultar, né, de mim, não mostrar pra mim que ela também estava sofrendo pelo meu sofrimento, a gente percebe, né? A gente percebe. E minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. Sempre foi um exemplo de fé pra mim. Ela é aquela pessoa que parece que tá dando tudo errado, assim, mas ela não desiste. E ela não desiste, não deixa você desistir, não deixa você duvidar. Então, se eu tô aqui hoje inteira, bem, não duvidando de que a nossa hora vai chegar e tudo mais, além de Deus, a minha mãe é uma peça fundamental nisso tudo, né? Nessa construção, nesse fortalecimento dessa fé, sabe? Então, assim, pra mim tem sido reconfortante ter a minha mãe comigo nessa jornada, me dando força e tal. Mas também, quando eu penso pela ótica dela, quando eu tento me colocar no lugar dela, é um pouco difícil, assim, porque poucas pessoas já falam sobre a dor da espera de uma mulher tentante, e muito menos ainda se fala dessa avó tentante, né, da mãe de uma tentante. E eu tenho visto durante toda essa jornada a minha mãe fazer votos a Deus, ela se colocar diante de questões assim, de coisas que são difíceis para ela de abrir mão.
e ela pega algo ou que ela gosta muito de comer ou que ela gosta muito de fazer e fica um tempo, sabe, fazendo um voto para Deus. E isso eu via minha mãe fazer por muito tempo. Às vezes a gente tava assim em algum lugar e dizia, ai, que é isso? Ela, não posso. E aí eu já entendia que ela tinha feito algum voto. Alguns entendem como uma promessa, né? Mas a minha mãe, e na religião dela, ela fala como um voto, né? Então, assim, ela tá num propósito, né? Ela chama. E tem sido constante. Ela faz o propósito de uma coisa, faz o propósito de outra, mas ela nunca termina esse propósito. Primeiro que ela é uma das pessoas que não me deixam esquecer de que Deus faz milagres todos os dias e Ele continua fazendo. Então, apesar de saber da minha impossibilidade, né, pelos meios médicos, assim, né, olhando por esse ângulo, de engravidar naturalmente, para Deus eu sei que nada é impossível, né, e Deus às vezes faz coisas que a ciência não explica, e eu acredito muito que isso pode acontecer. E além disso, também a gente continua se preparando para repetir a nossa fertilização in vitro, né? Porque a gente não tem como ficar só esperando por um milagre, a gente tem realmente que correr atrás, né? Os meios estão aí para fazer, né, com que os nossos sonhos sejam verdade, até porque a gente não pode esquecer que até mesmo na fertilização in vitro a última palavra vem de Deus, né? Você pode implantar um embrião, 2, 3, fazer várias tentativas e a gravidez não acontecer se não for o momento que Deus escolheu para aquele casal. Então, assim, ela tem sido uma peça fundamental nessa força, né, que eu tenho tido durante toda essa caminhada. E só que eu tenho sentido muito pelo que eu tenho pelo que eu tenho feito, não porque não tá dependendo de mim, assim, mas pelo caminho e pelos sentimentos e pela dor que ela vem carregando, porque ela vê, né, ela vê o meu sofrimento. Então, tentando enxergar, assim, as coisas pelo ângulo dela, para mim é um pouco difícil, porque eu percebo que ela tá sofrendo com a situação. Eu fico tentando me colocar nela, porque é muito difícil, né? Você vê alguém que você ama passando por uma coisa e você não pode fazer nada por ela. Mas, mamãe, sei que você vai assistir esse vídeo. E então, assim, o que você faz pra mim é muito mais valioso do que o que você pensa, né? Você pode estar achando que você não tá fazendo nada, mas você tá fazendo tudo, porque eu sei que todos os dias você pede a Deus pela realização do nosso sonho, né? Do meu sonho, do Gustavo, e do seu sonho enquanto vó. E essa é a coisa mais valiosa que você pode fazer por nós, pelos seus netos. E eu queria também poder aliviar, sabe, essa dor, porque é muito difícil para ela, eu sei, achar que não pode fazer nada, né? Eu realmente não sei como ela se sente, né? Mesmo tentando me colocar na posição dela. Na minha família nunca teve nenhum caso de dificuldade de engravidar, né? Se teve, eu desconheço, mas pelo contrário, assim, todo mundo da família que eu tenho contato engravidou. Inclusive eu tenho 2 irmãs mais novas, a do meio, eu sou a mais velha, né? Tenho 2 depois de mim, e a do meio também, ela tem 26 anos e tem um filho de 6. Então, assim, nunca teve, né, nenhum caso. Essa é a primeira vez que a nossa família tá se deparando, né? Então, pra minha mãe é difícil, o pessoal da minha família fica sem entender direito. Inclusive,
A maioria das pessoas da minha família não sabem nem desse canal no YouTube, então eu tô aqui dividindo com vocês, dividir toda a trajetória, dividir toda a parte da fertilização in vitro, dividir o insucesso da fertilização in vitro. E do lado de cá, a maioria da minha família não sabe nem que eu passei por isso, e muito menos que eu publico vídeo no YouTube a respeito disso. E eu não faço isso não é porque é um tabu falar disso pra mim, não. Pelo contrário, eu quero quebrar, inclusive, o tabu. Eu tô dando aqui minha contribuição para que as mulheres que passam por isso não achem que estão sozinhas, ou que é raro a gente ter dificuldade para engravidar. Porque o que eu mais recebo no direct do Instagram são pessoas querendo conversar comigo a respeito disso, porque não consegue falar disso dentro da família, né? Há muito julgamento, há muita gente que tem a frase, né? Aquela famosa frase, relaxa que você engravida. Então, assim, eu não divido ainda com a minha família abertamente. Eu tô gravando aqui de frente pra janela e tem crianças brincando aqui embaixo no prédio. Hoje é domingo, então se eu esperar pra gravar no silêncio absoluto, eu não consigo gravar nunca. Então vamos lá, retomando. Eu não divido com a minha família pra evitar mais expectativas, sabe? Porque eu já tô tendo que lidar com a minha expectativa, com a do meu esposo, com a da minha mãe, com a das minhas irmãs que estão sabendo. Então, assim, quanto mais pessoas sabem disso, por mais que esteja todo mundo torcendo, é difícil. É difícil você ter que lidar com a expectativa, com as perguntas. Aí, tipo, agora, né, na fertilização in vitro não deu certo, então eu ter que dizer pra todo mundo que não deu certo, explicar por que não deu certo, e aí a pessoa acaba dando um palpite ou outro. Às vezes tem palpite que machuca. Então eu só pretendo contar sobre o canal e todas essas trajetórias quando a gente tiver vitória, né? Quando a gente conseguir a nossa gravidez e tal. Aí eu pretendo contar pra eles sobre o canal aqui no YouTube, e aí eles mesmos vão conhecer a trajetória e tudo que eu tinha passado antes. Mas é algo que eu tô fazendo pra me proteger um pouco mais os sentimentos, porque vocês que estão assistindo, que estão tentando engravidar, sabem melhor do que ninguém como é difícil a gente passar por isso. E aí, eu tenho na minha mãe, assim, a minha fortaleza, né, um porto seguro. É alguém que eu e o meu esposo, a gente tem muita intimidade e liberdade de conversar e dividir os nossos sentimentos. E é alguém que nos fortalece muito, mas eu sei que para ela é muito difícil. É muito difícil achar que não tá podendo fazer nada para aliviar a dor da sua filha e do seu genro, que para ela é como se fosse um filho também. Então, aliviar a dor de seus filhos, para ela eu sei que é muito difícil. E eu sei que assim como minha mãe, né, passa por isso, tem as mães de vocês também. E o que eu tenho para dizer para vocês, mães de tentantes, em especial para você, mamãe, é que você já faz tudo o que precisa, né? Você ora por mim todos os dias, você ora pela vida dos seus netos todos os dias, e eu sei que é só questão de tempo. Quando for o tempo de Deus, tudo vai acontecer, e a gente vai lembrar disso tudo, e a gente vai dar risada, e a gente vai agradecer. Obrigada por ser essa força, obrigada por ser essa fortaleza, né? Obrigada por ser esse exemplo de mães, porque a gente tá aqui na luta, na busca por ser mãe, e ao mesmo passo a gente tá vendo, né, o que uma mãe faz por um filho seu. E eu até gravei um vídeo no último dia do ano de 2022, fazendo a reflexão sobre o meu ano. Nele eu falei e vou repetir aqui. Foi em 2022 que eu pude ver o poder que tem a oração
de uma mãe por um filho. Se não fosse a minha mãe e as orações dela, eu tenho certeza que eu não estava aqui bem, eu não estava aqui confiante, eu tenho certeza, sabe? E é graças a ela que eu tô aqui. Então, assim, eu sinto muito, né, por vocês passarem por isso, ter que ficar triste, ter que ver uma filha sofrendo com infertilidade e tal. Mas se você é mãe de uma tentante e tá aqui assistindo esse vídeo, saiba que o que você pode fazer por ela é estar presente, é ser apoio, é não julgar, é não questionar, é estar ali presente mesmo e dizer: minha filha, o que você decidir, eu tô com você. E principalmente pedir a Deus todos os dias para manter a sua filha bem, para manter sua filha confiante e trazer o seu neto ao mundo cheio de saúde, né? Que é o que todos nós mais queremos. Então, para você, mãe de tentante, para você, avó tentante, para você, mamãe, muito obrigada por tudo. Muito obrigada por tudo. Eu te amo mais do que tudo nesse mundo, minha joia. Beijo grande no coração de todo mundo. Que Deus abençoe a todas vocês.